beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E vamos iniciar aqui mais uma aula, mais um encontro de Física com vocês, diretamente dos estúdios aqui do canal Educação. Galerinha, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso tema da aula presencial, da nossa aula presencial da EJA sexta etapa. O tema de hoje são escalas termométricas, tá? E a nossa aula será referente ao horário do dia 20 de setembro, tá? Então, iniciando aqui o nosso encontro de hoje, vamos abordar o que, professor? Vamos abordar o tema de escalas termométricas. Na semana passada, a gente trabalhou com as escalas Celsius e Fahrenheit. Hoje nós vamos dar continuidade, porém abordando as transformações existentes entre a escala Kelvin e Celsius. Beleza? Então vamos iniciar aqui o nosso tema de hoje na disciplina de Física. Eu, professor Caio, estarei aqui com vocês e a data de hoje será a data do dia 20 de setembro, tá bom? O nosso tema de hoje, como você observa, o nosso objeto do conhecimento são escalas termométricas. O objetivo, professor, qual é o nosso objetivo? Utilizar diferentes escalas termométricas, depois relacionar as temperaturas nas escalas Celsius e Kelvin e converter as variações de temperatura medidas na escala Celsius e na escala Kelvin, tá bom? Meus queridos, da teoria à prática, a gente vai trabalhar principalmente na aula de hoje com resolução de questões, certo? Então, vamos iniciar aqui o nosso encontro de hoje, que vai trabalhar principalmente com as escalas Celsius e Kelvin. Revisando um pouquinho sobre o que a gente trabalhou na aula presencial, lá na aula presencial eu falei para vocês que quando nós convertemos apenas um ponto de temperatura, nós vamos trabalhar com uma relação. Quando nós convertemos variações de temperatura, nós já vamos utilizar outra expressão, beleza? Então, galerinha, para começar, a gente vai trabalhar com conversão de temperatura, tá? Conversão de temperatura. Então, para a relação de temperatura entre as escalas Celsius e Kelvin, nós temos o seguinte: Celsius vai ter o seu limite máximo, o seu ponto de vapor ou ponto de ebulição em 100 graus Celsius. O ponto de vapor da escala Kelvin será 373. Para a escala Celsius, o ponto de gelo nós conhecemos como 0 graus Celsius. Para a escala Kelvin, esse ponto de gelo é 273. Então, quando eu tenho uma temperatura em Celsius e quero encontrar qual o valor dela em Kelvin, o que que nós vamos fazer? Nós vamos continuar com aquela relaçãozinha que eu fazia nas outras aulas. Vou subtrair, olha só, vou realizar a diferença do ponto médio com o ponto mínimo na escala Celsius e dividir pela subtração do ponto máximo menos o ponto mínimo. Certo? Então, eu vou pegar a temperatura que eu tenho e subtrair do ponto mínimo
e dividir pela temperatura máxima nessa escala menos o ponto mínimo, tá? Então vai ficar o seguinte, olha só. Tc menos 0, quem é Tc? É a temperatura que eu tenho na escala Celsius. Eu subtraio com 0 porque eu falei para vocês que eu vou primeiro subtrair essa temperatura com o ponto mínimo da escala, tá? Então fica Tc menos 0 e eu vou dividir esse resultado por quem, professor? Por 100 menos 0. Quem é 100 menos 0? É o ponto de vapor menos o ponto de gelo. Então, olha só, eu sempre vou fazer isso em todas as escalas. Pego a temperatura que eu tenho, que eu quero converter, que é a Tc, e subtraio com o ponto de gelo da escala. Essa subtração eu vou dividi-la pela subtração do ponto de vapor menos o ponto de gelo. Tá? Ponto de vapor menos o ponto de gelo. Por isso que vai ficar Tc menos 0 dividido por 100 menos 0. E depois, professor, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou igualar a mesma coisa na escala Kelvin. Então, eu vou subtrair TK menos 273, por que TK menos 273? Porque a temperatura na escala Kelvin que eu quero encontrar menos o ponto de gelo dessa escala. A mesma coisa eu faço embaixo. Olha só, eu vou dividir pela subtração do ponto de vapor menos o ponto de gelo da escala Kelvin. Perfeito? Então, veja que eu fiz a mesma coisa nas duas escalas. O que vai mudar são só os pontos. Os pontos, os valores do ponto de vapor e o ponto de gelo. Tá bom? Então, vai ficar o seguinte, jovens. Vamos lá. Olha só. Eu vou ter, então, Tc menos 0, que dá o próprio Tc, dividido por 100 menos 0, que dá o próprio 100. Então, aqui na esquerda da igualdade, eu fiquei com Tc, que é resultado de Tc menos 0, dividido por 100, que é resultado de 100 menos 0. Show de bola? Professor, e o TK? Bora lá. TK menos 273 não dá para simplificar. Então, continua o TK menos 273. Dividido por quem? Dividido por 373 menos 273. Então, essa subtração aqui, olha só, também dá 100, não é não? A diferença de 273 e 373 também dá 100. Então, meus queridos, eu posso cancelar esse 100 com esse 100 e vai ficar para mim apenas a expressão que está no quadradinho azul. Temperatura Celsius será igual à temperatura Kelvin menos 273. Foi essa conversão que a gente fez na nossa aula presencial. Lembrando, essa conversão, essa relação, ela vai existir quando, olha só, quando eu tenho apenas que transformar uma temperatura em outra. Quando eu quero transformar uma variação, ou seja, dois pontos de temperaturas,
eu já vou utilizar uma outra expressão. Olha só, quando eu tenho uma variação, já será diferente. Quando nós analisamos uma variação de temperatura, o que é variação, professor? São duas temperaturas diferentes, dois pontos diferentes, como eu expliquei na aula presencial. Quando você tem lá no jornal o jornalista falando sobre os pontos de mínimo e máximo de uma temperatura de uma cidade, a cidade inicia com a temperatura e finaliza o dia com a outra temperatura. Você teve uma variação, não teve? Uma mudança de temperaturas durante o dia. Então, a variação de temperatura vai representar exatamente isso. Vai representar que eu tive uma mudança de temperatura. Eu iniciei o dia com uma temperatura, vou finalizar o dia com outra temperatura. Tá? E eu vou querer saber essa mudança de temperatura não mais apenas na escala Celsius. Vou querer saber essa mudança de temperatura na escala Kelvin. Então, qual será a variação de temperatura de uma escala para outra, professor? Da escala Celsius para a escala Kelvin. E aí, como é que a gente faz? A gente parte da mesma ideia que nós fizemos na telinha anterior. Eu vou pegar a variação de temperatura e colocar no numerador da fração. Então, a variação de temperatura ficaria aqui, no numerador. Beleza? E, olha só, no denominador, ou seja, a variação de temperatura, eu vou dividir por uma subtração entre o ponto de vapor da escala subtraída do ponto de gelo da escala. Então, ficará 100 menos 0. 100 menos 0 dá quanto, galerinha? Vai dar 100, né? Mais tarde eu vou mostrar para vocês que vai dar 100. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, professor. Como eu quero transformar essa variação de Celsius em Kelvin, você vai pegar a variação na escala Kelvin e dividir por quem? Pela subtração do ponto de vapor menos o ponto de gelo. Você vai fazer a mesma coisa. O que você fez na esquerda da igualdade, você tem que fazer na direita para manter a proporção. Tá? Então, vai ficar 373 menos 273. Perfeito? Subtrai aí 100 menos 0. Quanto é que dá? Dá 100. Subtrai 373 menos 273. Quanto é que dá? Dá 100 também. Aí você cancela. 100 vai embora com 100. Ou seja, a mesma variação de temperatura que a escala Celsius sofrer, será aqui a escala Kelvin vai sofrer. Como assim, professor? Se a cidade ela varia a sua temperatura na escala Celsius em 30 graus, na Kelvin também terá uma variação de 30 graus. É isso que eu vou querer dizer. Professor, por que é igual? Porque os intervalos de temperatura são iguais. Na escala Celsius, o intervalo é de 0 a 100. Ou seja, tem 100 temperaturas entre o 0 e o 100. Na escala Kelvin, é de 273
para 373. Ou seja, tem 100 temperaturas entre essas duas temperaturas. Então, o intervalo de temperaturas é igual e, por isso, você também terá variações de temperaturas iguais. Perfeito, jovens? Então, galerinha, a gente vai agora aplicar na prática. Mostrei para vocês agora como a gente pode fazer a transformação, né? Relembrei para vocês como a gente pode converter uma variação de temperatura, como nós podemos converter uma única temperatura. E aí, a gente vai agora trabalhar o seguinte. A gente vai trabalhar com as questões. Tá? Vamos trabalhar com as questões. Primeira questão diz o seguinte. 2 termômetros, um com a escala Celsius e o outro com a escala Kelvin, foram colocados no mesmo fluido. Sabendo que a temperatura registrada na escala Celsius foi de 40 graus. Qual a temperatura marcada do termômetro na escala Kelvin? Então, eu quero de azul aqui, viu, jovens? Eu quero de azul. E aí? Qual a temperatura desse termômetro na escala Kelvin? O que a questão me forneceu, galerinha? A gente vai logo procurar isso. A gente vai logo atrás dos dados. A questão me forneceu uma temperatura Celsius igual a 40 graus. Eu quero saber qual é o valor da temperatura na escala Kelvin, jovens. E agora, como é que a gente faz? É só utilizar a expressãozinha que nós conhecemos. Entre temperaturas na escala Celsius e Kelvin. TC é igual a TK menos 273. Temperatura Celsius, quanto é? 40. Temperatura Kelvin, eu quero encontrá-la. Menos 273. Então, vai ficar, jovens, o 273 vai para o outro lado, sim ou não? E vai somando. Olha só. Como o 273 de um lado era positivo, do outro ele fica... Perdão, como ele era negativo na direita da igualdade, quando ele passa para a esquerda da igualdade, ele fica positivo. Né? Então, galerinha, o resultado dessa soma será 313 Kelvin. 313 Kelvin. Então, você marca aí a letra D de dado para a nossa primeira questão. Show de bola, galerinha? Tranquilos? Então, meus queridos, observe que é só utilizar essa relaçãozinha aqui. Não tem segredo. A gente só utiliza a relaçãozinha aqui de cima em todos os casos que ele pedir de Celsius para Kelvin ou vice-versa. Beleza? Vamos para a próxima questão. Bora lá. Próxima questãozinha é a questão 2, que vai dizer para a gente o seguinte. Transformando a temperatura de 25 graus Celsius para a escala Kelvin e, em seguida, convertendo-a para a escala Fahrenheit, ou vice-versa,
quais as temperaturas registradas nas respectivas escalas. Então, o que ele fez primeiro? Ele primeiro tem uma temperatura de 25 graus Celsius. E aí, o que ele fez, professor? Ele transformou primeiro na escala Fahrenheit e depois ele transformou para a escala Celsius. E aí ele quer saber qual o valor das temperaturas respectivamente. Então, cuidado. Primeiro você transforma para Fahrenheit e depois apenas você transforma para Kelvin. Então, vamos lá, jovens. Galerinha, o que eu vou fazer? Eu vou transformar uma temperatura Celsius de 25 graus para a escala Fahrenheit. Esse é o primeiro passo da minha questão. Quanto é que ficaria, jovens? Vamos lá. Como é que é a transformação da escala Celsius para Fahrenheit? A gente viu isso semana passada. TC sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. A gente viu isso semana passada. Então, você tem TC, vale 25, né? Temperatura Celsius, vale 25. Tudo isso dividido por 5. O lado direito da igualdade a gente repete. Não dá para simplificar, não dá para fazer nada com ele ainda. Então, você repete. Agora, eu fiquei com a esquerda da igualdade com a fração seguinte, 25 sobre 5. Essa fração dá para a gente simplificar, não dá, jovens? Se a gente dividir numerador e denominador por 5, você vai ter, continuando aqui, 5 sobre 1 igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Você vai fazer meio pelos extremos. Olha só. O 5 multiplica o 9. O 1 multiplica todos esses termos aqui. Tá bom? Então, meus queridos, vai ficar temperatura Fahrenheit menos 32 igual ao produto de 5 vezes 9. Tabuada aí do 5. 5 vezes 9 dá 45. O 32, que está negativo de um lado, passa para a direita da igualdade positivo. Então, ele passa somando. Fica aí 45 mais 32. Dá quanto, galerinha? 45 mais 32, 77, né? 77 graus Fahrenheit é o valor da minha temperatura. Já vamos excluir aqui todas as outras alternativas, né? Ficamos aqui com a letra C. Vamos só ver se é letra C mesmo. Bora lá? Letra C, jovens. Falta encontrar a temperatura em Kelvin, né? Vamos lá. Então, agora, eu tenho que sair do 25 graus Celsius para uma temperatura em Kelvin. Para uma temperatura em Kelvin. Como é que nós fazemos? Usa a relaçãozinha que diz o seguinte: temperatura Celsius
é igual temperatura Kelvin menos 273. Temperatura Celsius é 25. Eu quero descobrir a temperatura Kelvin. Então, eu só substituo a Celsius por enquanto. O 273 passa para o outro lado. Ele vai passar somando, né? Então, fica 273 mais 25. Porque ele era negativo de um lado, passa para o outro positivo. Qual o resultado dessa soma aí, jovens? Então, a temperatura Kelvin, ela é 298, né? 298 Kelvin. Lembrando que a escala Kelvin não tem a bolinha do grau, né? Jovens, ficamos aí com 298 Kelvin para a temperatura Kelvin. Então, olha só. Em Kelvin, eu achei 298. E em Fahrenheit, eu achei 77. Perfeito? Então, por isso que o gabarito é a letra C. Show de bola, meus queridos. Jovens, vamos para a próxima questão. Próxima questão, a gente vai para a terceira questãozinha de hoje, né? E a terceira questão, ela vai dizer o seguinte. Olha só. 3 termômetros de mercúrio são colocados no mesmo líquido e, atingindo o equilíbrio térmico, o graduado na escala Celsius registra 45 graus Celsius. Então, o termômetro graduado na escala Celsius registra aí 45. Os termômetros graduados na escala Kelvin e Fahrenheit, respectivamente, devem registrar os valores que... Olha só. Quais são os valores representados pela escala Kelvin e Fahrenheit, respectivamente? Então, você tem aí 3 termômetros na situação, né? O termômetro na escala Celsius, o termômetro na escala Fahrenheit e o termômetro na escala Kelvin. O termômetro na escala Celsius atingiu uma temperatura de 45 graus. Quero saber qual é a temperatura atingida no termômetro da escala Fahrenheit e qual é a temperatura atingida no termômetro da escala Kelvin. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer, meus queridos? A gente vai, primeiro, achar a transformaçãozinha em que eu vou sair de 45 graus Celsius e achar quanto vale em Kelvin. É a primeira transformação que eu vou fazer. Aí, galerinha, nós temos o seguinte. Tenho que usar a relação de Celsius para Kelvin. Temperatura Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273. Temperatura Celsius é 45. Agora cabe a gente encontrar a temperatura Kelvin. O 273 passa somando. Então, fica 45 mais 273
igual a temperatura Kelvin. E essa soma dá quanto, jovens? 3 mais 5 dá 8. 4 mais 7 dá... 4 mais 7 dá 11, né? Sobra 1. 318. Confere? Então, a temperatura Kelvin será 318. Perfeito? Então, achamos a temperatura na escala Kelvin. Vou achar agora a temperatura na escala Fahrenheit. Qual seria a temperatura de 45 graus Celsius na escala Fahrenheit? E aí, jovens? Na escala Fahrenheit, você vai usar a seguinte relação. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Beleza? Substitui no lugar de Tc, você bota 45, perdão. Então, vai ficar 45 sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. 45 dividido por 5, você pode simplificar. Aqui ficaria 1. Aqui ficaria 9, né? Porque 9 vezes 5 dá 45. Então, você tem 9 sobre 1 igual a Tf menos 32 sobre 9. Galerinha, faço aí meio pelos extremos. Então, vai ficar Tf menos 32, que multiplicou 1. Então, 1 multiplicou todos esses termos, certo? E 9 vezes 9. 9 vezes 9 dá 81. Então, ficará Tf igual a 81 mais 32, né? Porque o 32 está negativo de um lado, ele passa para o outro positivo. Então, galerinha, a gente fecha essa questão com o seguinte valor. 81 mais 32 dá quanto aí, jovens? 113, né? Graus Fahrenheit. 113 graus Fahrenheit. Então, nós achamos 318 na escala Kelvin e achei 113 na escala Fahrenheit. Ok? Vamos marcar qual gabarito, professor? Olha só. 318, 113. Você marca aí o gabarito da letra B de bola.
Letra B de bons alunos, né? Galerinha aí da EJA 6 do canal Educação. Então, voltando aqui para a resolução, jovens, a gente achou esses valores aqui. Perfeito? Vamos aqui para a próxima questão. Questãozinha, quarta questãozinha, já vai pedir aí sobre variações, né? Para a gente finalizar a nossa aula falando de variação. A variação média de temperatura dos oceanos em determinado mês do ano pode acontecer dos valores máximos de 4,5 e mínimos de menos 3,5. Determine em graus Kelvin o módulo da variação entre a maior e a menor temperatura na escala apresentada. Então, galerinha, o que é que nós vamos ter aqui? Nós teremos como dados para essa questão duas temperaturas. Nós teremos a temperatura máxima dos oceanos, que é 4,5 graus Celsius. E nós temos a temperatura mínima dos oceanos, que é menos 3,5 graus Celsius. Tá? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro achar a variação na escala Celsius para essas temperaturas. Então, a variação na escala Celsius, ela será a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Então, a variação de temperatura em Celsius será 4,5 menos 3,5. Por que menos 3,5, professor? Porque a mínima já é negativa. E a fórmula original já tem o negativo também. Então, vai ficar menos com mais, menos com menos, que dá mais. Então, você, ao invés de subtrair, irá somar. Então, a temperatura em Celsius será 8, confere? 8 graus Celsius. Professor, e na escala Kelvin? A variação na escala Kelvin, jovens, será igual à variação na escala Celsius. Então, a variação na escala Kelvin também será 8, só que 8 Kelvin. Beleza? Então, meus queridos, a gente finaliza achando aqui que a variação de temperatura em Kelvin para a temperatura dos oceanos será de 8 graus. Na verdade, de 8 Kelvin, né? Kelvin não tem graus. É a única escala que não vai possuir aí graus na sua unidade. Perfeito? Bom, meus queridos, nesse material vocês vão ficar com várias outras questões disponíveis para vocês. Então, vocês vão poder treinar, vão poder resolver várias questões. E nas próximas aulas, nós teremos aí aulas de revisão, tanto nas presenciais quanto nas não presenciais. E nessas aulas eu vou trazer várias questões para vocês, possibilitando vocês irem bem nas provinhas. Bom? E aí eu reforço novamente o pedido. Assistam essas aulas, tanto as presenciais quanto as não presenciais. Realizem as questões, façam as questões, tá? Porque será de grande importância para você conseguir a aprendizagem, tá certo?
Nos encontramos no próximo encontro, jovens. Até lá. Tchau, tchau.